Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Silva, direto aqui do canal Irmão de Jesus pela plataforma do YouTube. E vamos aqui prosseguindo para a primeira lição das lições bíblicas CPAD 2023. Agora estamos entrando no terceiro trimestre, né? Eu já vou adiantar, deixar essa aula pronta aqui para esse domingo, né? Essa aula gravada aqui, para domingo aqui, às 10 horas da manhã, né? Você que pode acompanhar comigo. Vamos fazer uma oração para a gente já iniciar na primeira leitura, que é a igreja diante do espírito da Babilônia. Está muito bom esse estudo, né? Vamos pedir graça para que o Senhor Jesus nos ajude a entender as coisas dele. Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Deus, aqui estamos. Deus, aleluia, para te pedir misericórdia, Pai, diante da Babilônia que nós estamos vivendo, Senhor, tanto no âmbito religioso como também no exterior, Senhor, da igreja, do nosso lar e muitas vezes dentro do nosso lar, meu Pai. Tenha misericórdia, nos ajuda, meu Deus, a te servir, a te amar, meu Deus, te bendizer de todo o coração, alma, espírito e mente. Ajuda os irmãos e irmãs a entender, meu Deus, assim como eu, o conteúdo da Tua palavra, da Tua Escritura, como ela é, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus. Você que, glória a Deus, aleluia, que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê seu like, seu comentário, que isso ajuda aí no crescimento da entrega do conteúdo para mais pessoas, né? Crescimento aí de engajamento, né? Ou seja, de corpo, né? De corpo aí no canal. Né? O canal está crescendo, ainda está uma criancinha, mas eu creio que a gente chega lá, né? Até a fase de adulto é isso mesmo, tem todos os seus processos, né? Mas louvado seja Deus aí, estamos rumo a 2K. Muito obrigado a todos aí. Lições bíblicas, lição primeiro, né? A lição primeira, que vai falar sobre a igreja diante do espírito de Babilônia. O texto áureo e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, mãe da prostituição e abominação da terra. Apocalipse 17:5. A verdade prática é: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 17, do 1 ao 6. Se tiver sua Bíblia aí católica ou evangélica, você pode nos acompanhar em nome de Jesus, que vai nos dizer assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Glória a Deus. Está aí João, o evangelista, né, escrevendo essas palavras aí na ilha de Patmos, né? Agora, nós vamos ler aqui a introdução, que fala assim: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Claro que nós estamos aqui lendo um livro, né? Apocalipse, esse conteúdo aqui, esse estudo, há mais de 2023 anos atrás, né? Então, muitas coisas de Apocalipse já aconteceu, né? Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação, por isso convém esclarecer que, nesta lição, não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação.
nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos, ou seja, nos nossos dias, né? Tópico 1, Babilônia e seus significados. Vamos ler o parágrafo 1, 2 e 3. Parágrafo 1, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17, 1 ao 2 aí. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos. Porne, prostituta, porneia, né? Porneia, prostituir-se, ou seja, porneua, prostituir-se, e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simbolizam multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. A fé cristã está em Apocalipse 17, 15. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Está em Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e também o versículo 17. Ou seja, Apocalipse 17, versículo 5, né? Onde lemos aí, né? Vamos aqui então, Apocalipse 14, 8 fala assim: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Vamos ler aqui o parágrafo 2, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa o reinado do luxo. Ela também, vamos dar uma conferida aqui, porque ele deu um texto aqui, em Mateus 27, 28, eu queria ler esse versículo para a gente entender melhor. Mateus 27, 28 diz assim: E despindo-a e cobriram com uma capa de escarlata. Então tá aí, então, né? Vou começar de novo, a mulher e a besta escarlata, tá vendo? Mateus 27, 28. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Entendeu? E aqui, nós lê Mateus 27, 27 e 28, 27 diz assim, ó: E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Então tá aí o reinado, um tipo de zombaria a Deus, né? Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera, quer dizer, a fera, a besta é um animal, está em Gênesis, né? A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Apocalipse 13, primeiro, né? Quem não conhece esse versículo aí, que diz assim, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Você pode conferir também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Ele profere blasfêmias em
consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, né, no caso aqui, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religiosos, econômicos e políticos do espírito da Babilônia. Aí, né, um resumo aqui bem claro aqui sobre o espírito da Babilônia, né? Vamos aqui para o parágrafo 3, que fala assim: mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia. Apocalipse 17:5 está escrito. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade babilônica. É a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Infelizmente, e louvado seja Deus, porque tudo isso aponta para a volta de Jesus. Tópico 2, o espírito da Babilônia. Nós vamos ler o parágrafo 1, 2 e 3 também. Parágrafo 1, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Nós podemos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 4. Vamos conferir aqui, que nos diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, pais e mães, né? Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então tá aí, né? Essa explicação aí, nesse sentido, o culto do ego. Então, o culto do ego, esses versículos que nós lemos aí, ó. Torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disso, o argumento da liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Aí nós vamos conferir isso aí em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que nos diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, tal faz-se também servo. Então não adianta aqui a gente pregar, né? Pregar, ensinar, e no final a gente está cometendo pecado contra Deus e contra a sua palavra e contra nós mesmos e contra a nossa família, e obedecendo o mundo, obedecendo o luxo, obedecendo as coisas mundanas, pecaminosas, as coisas da carne. E aí nós caímos nesse versículo: prometendo liberdade. Estou prometendo liberdade em Cristo, sendo eles mesmos servos da corrupção, mas eu mesmo estou servo do pecado. Um exemplo, quem prega, né? No caso eu prego. E se eu prego sendo servo do pecado, eu estou aí sendo servo da corrupção e não servo de Cristo, mesmo na igreja, mesmo no sistema religioso. Porque de quem alguém é vencido, se eu me deixo vencer pelos meus pecados, vício, que seja, e continuo pregando, continuo na igreja, eu já não sou mais servo de Deus, servo da corrupção. Porque me deixei ser vencido pelo pecado. E aí eu se torno servo novamente, tá bom? É um exemplo, em nome de Jesus Cristo, né? A gente está na graça aqui, na misericórdia de Deus, se esforçando para fugir, né, das coisas más e do pecado em nome de Jesus, né? O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Então tá aí o ecumenismo, né? O ecumenismo doutrinário, ele prega a carnalidade, né? A carnalidade, Gálatas 1:6 ao 8. Então fugir
Vamos ler aqui, Gálatas 1:6 ao 8. Gálatas 6 e 8, 6 ao 8, aliás. Capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Vamos ler aqui. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então foi o que eu falei agora. Se eu estou pregando e estou ensinando para os irmãos, para as irmãs, coisas carnais, a Bíblia está falando, Paulo repreende, dizendo que esse evangelho é um evangelho amaldiçoado, porque o evangelho de Jesus, ele ensina as coisas de Deus, voltado para, claro, o equilíbrio humano, mas nunca voltado para as coisas carnais, porque a palavra não apoia as coisas carnais. A carne nos mata, o Espírito nos vivifica, tá? O Espírito de Deus nos vivifica. É isso que a palavra está falando com isso tudo. Vamos lá então. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, Timóteo está denunciando que chegaria um dia, e esses eu creio que é os dias que nós estamos vivendo, que vai ter igrejas formadas para pregar segundo o meu bel prazer, segundo os meus pecados. Eu gosto de muito dinheiro, vai ter uma igreja que prega sobre muito dinheiro. Eu gosto de coisas imorais, vai ter uma igreja que prega apoiando coisas imorais. Enfim, né? A concupiscência que fala, tá bom? O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Aí nós temos aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria petição. Então é fácil eu pegar a Bíblia e pregar para o meu prazer. Eu pego ela e faço um esboço voltado para apoiando o meu pecado, porque eu quero que a igreja não denuncie o meu pecado, por exemplo, o pecado do pastor, né? Então é isso que o estudo está falando aqui. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Nós podemos conferir aí em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17, que nos diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Está falando de nós mesmos para conservar o nosso próprio templo em santificação, nosso corpo em santificação. Fugir, é isso que o versículo 16 está falando. 1 Coríntios 6,16. Aliás, o 17, né? Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Tá vendo aí? Então, se você está numa igreja que prega sobre que você tem que viver mesmo na porneia, na prostituição, na fornicação, no adultério, você tem que amar mesmo o dinheiro, você tem que, mesmo que ser avarento, enfim, né? Precisamos do dinheiro, mas não podemos colocar o nosso coração, a nossa mente no dinheiro. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, se você está num lugar que somente prega só o dinheiro, só a riqueza, só as coisas materiais, o versículo 17 diz para você: sair do meio deles. Se você está num lugar que prega somente a fornicação, prostituição, adultério, sair do meio deles. Se você está num lugar que prega somente as concupiscências, as coisas carnais, que te agrada o teu pecado, sair do meio deles. Porque o Senhor Jesus, Ele quer que estejam num lugar que ensina a salvação, santificação e a volta de Jesus. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Por quê? Porque os que realmente estão pregando a verdade vão ser perseguidos pelos que estão pregando a mentira. Porque muito mais é o filho das trevas do que os filhos da luz, né?
todos são chamados, nem todos são escolhidos. Parágrafo 2. No sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política, na cultura. Mateus 13, 38 vai nos falar a esse respeito aí. Pautas progressistas de inversão de valores são impostos em afronta à cultura cristã. Vamos ler aqui Mateus 13, 38, que nos diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Tá vendo? Agora vamos ler aqui, vou continuar o estudo aqui, né? Eu li aí Mateus 13, 38, agora vamos continuar o estudo aqui. Tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui a referência, Isaías 5:20, vamos ver aqui o que ele diz. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha aí, tá vendo? Inversão de valores, né? Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar destas pautas. A censura contra quem defende os valores bíblicos, a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Vou ver se eu tenho aqui. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. E aí nós lembramos de Lucas capítulo 21, versículo 16, que fala que quando você é perseguido, né, pela verdade, nós temos que louvar a Deus, glorificar a Deus, né? Parágrafo 3 agora nos diz assim: no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o esquecimento dos mercadores por meio da explicação da luxúria e da licenciosidade do espírito de Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são mostradas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo ao próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumistas desenfreados. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 9 e 10, nos diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, né? O 9 vai dizer assim: mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Aí, agora nós vamos aqui para o tópico 3, né? Que vai falar assim: a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Nós vamos ler 1, 2 e 3, vamos para a conclusão aí, para o vídeo não ficar muito longo, né? Não negociar a ortodoxia bíblica. Lembrando que ele vai explicar o que é ortodoxia, né? A palavra ortodoxia vem do grego ortes, né? Que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokia, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia da crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável
árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Aí nós temos aí Provérbios, capítulo 3, versículo 15, né? Vamos para o parágrafo 2, que nos diz assim: formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir aqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é fruto do Espírito. É fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Ou seja, o caráter do salvo é formado pelos frutos do Espírito, né? Está em Gálatas 5, 22 e 25. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno é o jugo do pecado, é andar no Espírito. Ou seja, o melhor remédio, né, contra o pecado é andar no Espírito, né? A falta da formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Está em Judas 1,12. Você pode estar conferindo aí, vamos conferir esse versículo aí. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levada pelos ventos, de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Vamos aqui terminar aqui. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual ou cenário global. Parágrafo 3. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Aqui no caso, o autor aqui do estudo é pré-tribulacionista, né? Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Nós temos aí para finalizar o livro de Tito, capítulo 1, versículo 12. Né? E aí vamos para a conclusão aqui. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o complemento do domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, né, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. Nós temos aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Aí nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nos diz assim: seguis a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tá aí, né? Essa primeira lição aqui das lições bíblicas CPAD 2023, primeiro
trimestre, né? A igreja diante do espírito da Babilônia, tá bom? Espero aí você ter compreendido e gostado em nome de Jesus Cristo. Essa é a primeira lição. Breve estaremos aí com a segunda lição, que vai falar sobre, vou conferir aqui, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, tá bom? Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, seu like. E permitindo Deus, estaremos aí no próximo vídeo em nome de Jesus, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por esta oportunidade, esse dia. Abençoa, meu Deus, meu Pai, essa semana, Jesus, confia um milagre, a bênção. Abra o nosso entendimento e dá-nos força para resistir, Senhor, todo o poder do pecado e te agradar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus.